Olá amigos que curtem a Receita Bruta, estamos mais uma vez aqui. Quero novamente agradecer a todos que têm curtido, que têm compartilhado, que têm deixado seu comentário nas nossas receitas. Obrigado a você que tem se inscrito no YouTube. E quem não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, procura lá Receita Bruta e dê um joinha lá que você estará inscrito. Aperte o sininho lá que você receberá as nossas notificações sobre novas receitas. E justamente um comentário que surgiu aí por várias pessoas, eu fiz esses dias uma sobremesa, vou estar fazendo mais uma dessa vez, que será aquele tradicional pudim de caramelo. Só que ele demora para fazer em banho-maria lá com a água fervendo e outra panela dentro, cerca de 40 a 45 minutos de fervura. Então eu vou estar utilizando uma técnica que é o uso da panela de pressão, que vai economizar muito desse tempo. Vai ferver cerca de 9 minutos, depois que der pressão 9 minutos ao invés de 40 minutos fervendo. Então reduz muito o tempo, reduz o custo obviamente e prático o negócio. Então vamos lá, temos aqui uma xícara de açúcar, 6 ovos, uma lata de leite condensado, leite que eu vou usar a mesma medida do leite condensado de leite, e eu tenho um coco aqui, um coco ralado, que eu vou estar utilizando no final dessa receita. Pode ser feito sem coco também, pode-se colocar essência de baunilha também se quiser, mas eu vou estar usando essa receita tradicional aqui, ok? Vamos ao primeiro passo então, que é caramelizar esse açúcar na forma de pudim. Então eu coloquei aqui uma forma de pudim, dessas com furo no meio, vou colocar o açúcar aqui dentro, não vai água, tá? Somente o açúcar no fogo e começamos a mexer isso. Eu vou segurar com um paninho aqui do lado porque a forma vai esquentar, para a gente não estar queimando a mão. É só mexer até derreter esse açúcar e caramelizar a forma. Vocês podem ver que já derreteu, tem apenas algumas bolinhas dentro ainda. Mexer bem, dar uma derretidinha, deixar ele começar a ficar marronzinho e aí a gente vai desligar e reservar isso aqui para depois colocar o pudim dentro. Então podem ver aqui que já está marronzinho, deixar um pouquinho mais. Aqui depende, se você quer ele mais escuro você deixa um pouquinho mais, quer ele mais clarinho deixa um pouquinho menos, assim já estaria bom, mas eu gosto dele escurinho, então vou deixar um pouquinho mais. Ok, esse é o ponto, temos que desligar, senão ele queima, aí vai dar gosto de queimado, não pode ficar muito escuro para não ficar amargo depois. Ok? Então vamos agora para o pudim. Aqui eu vou mexer mais um pouquinho só para desliguei o fogo, só para ele não queimar, certo? E vamos fazer o nosso pudim. E vamos utilizar um liquidificador para misturar os ingredientes. Vou quebrar os ovos um por um aqui dentro de um copo, porque se tiver algum ovo com algum problema não estragamos toda a receita. Então é interessante que se quebre os ovos um a um. E agora eu vou abrir a lata de leite, que é uma caixinha no meu caso aqui. Vou abrir ela um pouco diferente, porque justamente depois eu quero colocar o leite dentro dela para usar a mesma medida. Então vou cortar ela por cima, assim. E vamos utilizar todo o leite condensado. E agora que colocamos o leite condensado, eu já tinha essa caixa de leite aberta. Vou colocar a mesma medida de leite. E agora que batemos a massa cerca de 1 minuto, vamos despejá-la dentro da forma caramelizada. E agora, o nosso próximo passo será fechar, cobrir essa forma com papel alumínio. Então eu coloquei a minha panela no fogo aqui com água, está fria ainda, levemente morna que eu peguei da torneira. Cerca de 2 dedos aqui dentro, não pode pôr muita água, porque senão quando colocar a forma dentro, ela transborda e entra dentro da forma do pudim. Então tem que tomar esse cuidado.
E agora é só colocarmos aqui dentro. Acabou abrindo um pouquinho. Vou fechar aqui novamente. Onde escapou. Aqui. E está aqui dentro, ó, tá boiando dentro, certo? Então agora a gente tampa com a borracha para dar pressão mesmo. E vamos ferver por a hora que der pressão aqui, que sair pressão aqui, são 9 minutos. E o pudim estará ao ponto. Quem gosta dele menos passado um pouco, deixa 8. Quem gosta dele mais passadinho, pode deixar 10. Mas essa é a média numa panela boa, ok? Agora é só aguardar então. E agora que nosso pudim está na panela fervendo, está na pressão, vamos contar os nossos 9 minutos. Aí a gente desliga e tira a pressão e então vamos ver o resultado. E passaram os 9 minutos, vamos desligar e eu vou tirar a pressão agora. E como aqui fica bem justinho dentro, então eu vou deixar isso esfriar um pouco. Depois a gente tira a forma do pudim, deixa esfriar e leva à geladeira pelo menos umas 2 horas no refrigerador para então desenformar e ver o resultado final. Daqui a pouco a gente volta com esse resultado. E agora que eu tirei da panela, já esfriou um pouquinho, vamos tirar o papel alumínio e levar à geladeira. Vamos ver como que está isso aqui. Vejam só. Coisa linda, hein? Olha. Veja só. Agora é só esfriar um pouquinho para a gente poder desenformar ele. Ok? Daqui a pouco eu mostro desenformando como que ficou. E depois de deixarmos um tempo na geladeira, a gente vai desenformar ele. Eu dou uma passada em volta aqui, ó, para ele dar aquela desgrudadinha, tá? Senão ele gruda um pouquinho devido ao açúcar. Aqui nessa parte interna aqui com a colher fica melhor. Só para ele desenformar mais facilmente. Aí já deve funcionar agora. Então, a minha técnica é essa. Coloco um prato virado aqui, um prato raso. E viramos ele. E vejam só como ficou o nosso pudim. Veja aí. Bastante calda. Nossa, tô até babando agora, hein? Olha só. Aquele coco ralado que eu peguei no começo pode ser colocado já misturado na receita, mas eu prefiro ele agora assim. Vocês podem ver que ficou um pouquinho torto. Esse é um detalhe que acontece normalmente por fazer na panela de pressão e tá dentro da água. Aí ele acaba às vezes virando um pouquinho de lado e quando ele começa a endurecer ele fica um pouquinho torto. Mas vejam isso. Agora eu vou servir um pedaço. Então vamos ver, vamos cortar e ver como ficou a consistência da massa do nosso pudim. Vou tirar uma fatia generosa aqui. Veja só. Pegamos um caldinho aqui. Servidos. Então essa foi mais uma receita bruta. Dessa vez um pudim caramelizado com coco de cobertura. Quem gostou, curte, compartilha, convide os amigos e faça esse teste na sua casa que com certeza a sobremesa será o prato principal da sua noite, ou da sua tarde, ou do seu almoço. Valeu, gente! Agora eu vou provar esse aqui que eu não aguento mais ficar falando não. O negócio tá bonito demais. Valeu, até mais, aquele abraço!